Rodrigo Moledo de saída do Internacional. Depois das falhas que aconteceram nos últimos jogos no Campeonato Gaúcho, o zagueiro de 35 anos pode estar de saída do Colorado? Além disso, eu quero te falar sobre Bruno Mendes, jogador que segue sendo falado dentro dos bastidores do Internacional para uma possível volta. E também quero te falar que acabou a paciência. O Inter parou com a lanchonete. O Internacional começa um processo por rescisão de contrato com o atacante Mikael para ele retornar à Salernitana na Itália. No vídeo de hoje vou te trazer todas essas informações, então só antes de começar, roda a vinheta. Bom dia, colorados e coloradas, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje vou te atualizar com as últimas informações aqui do nosso Colorado. Então só antes de começar, não esquece, óbvio, né, de deixar o teu gostei para dar aquela fortalecida aqui no nosso canal, te inscrever se tu ainda não tá inscrito, aproveita e te inscreve, porque mais de metade das pessoas que assistem esses vídeos ainda não se inscreveram no canal. Então aproveita, te inscreve, não custa absolutamente nada. E também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações do Internacional. Nessa sexta-feira, o Inter que treina no CT Parque Gigante e vai ser a única atividade que o Inter vai ter antes do jogo contra o São Luís de Juí. Como todo mundo sabe, no dia de ontem, na última quinta-feira, o Internacional retornou para Porto Alegre, deu folga para todos os jogadores em função da viagem desgastante que foi para Santa Cruz do Sul. E a partir de agora, né, nessa sexta-feira, o técnico Mano Menezes já deve definir, né, a escalação que o Inter deve colocar a campo, tá bom? Tendência que eu posso te passar para vocês, ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. Depois desse treino, agora à tarde, no vídeo da tarde, eu consigo te dar uma tendência, mas novamente não deve fugir do que a gente está vendo, né? A possibilidade sempre do Pedro Henrique, do Matheus Dias e do Mário Fernandes, são os 3 jogadores que mais aparecem entre os titulares, né? O Gabriel Mercado é um jogador que a gente não sabe se vai ter condições ou não de ser relacionado, ele já estava em fase final do tratamento da lesão que ele estava tendo na panturrilha esquerda, mas a gente não sabe se ele já vai ter condição, por exemplo, de ir para o jogo por uma condição de titular. Pode ser que sim, que ele inicie já no banco de reservas, que seria um bom reforço caseiro que o Inter teria. A volta, né, do zagueiro Gabriel Mercado, um cara que foi muito seguro na temporada passada, deu uma certa tranquilidade para o time do Inter, principalmente fazendo uma dupla de zaga com o Vitão, e acho que essa falta de defensividade por parte do Inter, né, o Inter já ter tomado 3 gols nessa temporada, também passa pelo Gabriel Mercado, que não está jogando no time do Inter. Mas eu quero te falar sobre um dos responsáveis desses 3 gols que o Inter tomou, do Rodrigo Moledo. A gente sabe que os principais responsáveis são o Kehler, que sofreu o primeiro gol contra o Juventude. No segundo, a gente pode colocar assim uma falha geral, e no terceiro, né, a gente pode colocar assim uma falha do Rodrigo Moledo. Mas o que eu quero te falar nesse momento, né, inclusive a imprensa carioca vem falando muito sobre o Rodrigo Moledo pintar no Vasco da Gama. Todo mundo sabe que o diretor executivo de futebol do Vasco é o Paulo Brax, ex-internacional, ex-executivo do Inter. Acho que ninguém tem saudade desse cara aqui no Internacional. Mas o que eu posso te trazer de bastidor, tá? É que a direção do Inter nega que tenha chegado alguma proposta oficial para o Inter, né, envolvendo o Rodrigo Moledo. O Moledo chegou a ter uma proposta na temporada passada do futebol da Grécia, tá? Inclusive, o Moledo é muito adorado lá no futebol grego, porque já jogou lá no Panathinaikos. Mas, nesse momento, não existe nenhuma possibilidade de saída, tá? E o Inter não liberaria esse atleta de maneira gratuita. Já que não liberaria esse atleta de maneira gratuita, o Vasco não pagaria por um jogador de 35 anos. Então, acredito que o Rodrigo Moledo deve seguir no Internacional, mas o Inter já tem um diagnóstico que essa deve ser a última temporada do Rodrigo Moledo, em função da sua idade, que irá fazer 36 anos, e até por isso o Inter já começa a observar, né, uma situação de um atleta que pode voltar ao Inter. Porque eu tô falando do Bruno Mendes, zagueiro uruguaio de 22 anos, atleta tem contrato terminando com o Corinthians no final desta temporada, e na metade desse ano, mais precisamente para vocês, no dia 1º de julho, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de maneira gratuita do Corinthians assim que terminar o seu contrato, seu vínculo. Óbvio que o Inter pode daí fazer um acordo com o Corinthians, com a equipe paulista, e já antecipar essa vinda do uruguaio. Mas a direção sente muita saudade pelo Bruno Mendes, porque foi um cara que se identificou
identificou muito com a camisa do Inter, foi um cara que entregou tudo dentro de campo, um cara que tem aquelas características sanguíneas que realmente o Internacional gosta, né? Um famoso uruguaio que sempre entrega tudo de si. E por causa de tudo isso, e além de ter uma idade ainda muito... É um cara muito novo, né? Tem apenas 22 anos, vai agora fazer 23. É um atleta que também pode jogar ali como lateral direito, consegue fazer algumas outras funções de maneira improvisada. Então é um atleta que iria agregar no elenco do técnico Mano Menezes, que não conseguiu, né? O Mano chegou ali a trabalhar muito pouco com o Bruno Mendes, né? Então ele poderia ter novamente essa possível volta, tá bom? Então, sobre o Bruno Mendes, o Inter tem interesse. Por óbvio, o Inter não vai tentar nessa janela agora do começo do ano, porque senão o Inter estaria fazendo um aliciamento e aí o Corinthians poderia processar o Internacional na FIFA. Então o Inter vai esperar a metade do ano para poder aí sim fazer um pré-contrato com o jogador. E aí vocês vão perguntar, tá, o Corinthians ainda não procurou ele para uma renovação de contrato? Não, o Corinthians ainda não procurou o Bruno Mendes para renovar o contrato do jogador, tá bom? Outra informação que eu também agora quero te trazer, e aí eu quero te trazer essa informação exclusiva que eu recebi de bastidor ainda no jogo, depois que acabou o jogo contra a Avenida, eu recebi essa informação. Que o Internacional, a partir agora do mês de fevereiro, vai se sentar com o empresário do Mikael, que se chama Fabrício, que é o nome do empresário do Mikael, e o Inter terá uma reunião com o empresário do Mikael, né, com seu staff, para rescindir o contrato do Mikael. O Inter terminou, acabou a paciência por parte do Inter, o Inter fez de tudo para tentar colocar esse jogador na plenitude física e o Mikael não fica na sua plenitude física. Ah, vocês vão me falar, ele tá gordo? Não, ele não tá gordo. O problema do Mikael é que ele não tá em condição de jogo, ele não tem uma condição física, ele tá sem preparo. Sabe aquela pessoa magra que tu conhece, mas que não consegue aguentar um jogo de futebol, aguentar uma corrida em volta? Então, essa é a situação do Mikael. O Mikael não tá gordo, mas ele não tá na plenitude física. E por isso a direção do Inter, né, e também a comissão técnica desistiram desse jogador e a tendência é que aconteça uma rescisão de contrato. É um jogador que ganha 420 ao mês e a direção do Inter vai tentar fazer o possível para terminar o contrato deste jogador, tá bom? Inclusive eu quero que tu deixe aqui nos comentários se tu acha interessante essa informação. Para mim é uma grande notícia, porque o Inter vai gastar com essa rescisão de contrato, né? Vai precisar pagar um valor a Salernitana para rescindir esse contrato, mas pelo menos esse jogador aqui não vai ficar gastando papel higiênico aqui em Porto Alegre, como eu gosto de dizer. Então a direção vai se desfazer desse jogador, né? Então é um atleta aí que pode deixar e aí o Inter já pode trazer uma peça de reposição ou até daqui a pouco subir algum menino da base, porque o Mikael realmente... eu acho que eu posso colocar nesse momento esse requinte para ele, que foi certamente a pior contratação da gestão Alessandro Barcelos. O Mikael foi sim um dos piores, se não o pior com o jogador, né, a ter vindo nessa gestão do Alessandro Barcelos, né? Já dá para colocar esse carimbo nesse jogador, porque ele só atuou durante 10 minutos e ainda foi contra o Melgar quando o Inter foi eliminado na Conmebol Sul-Americana, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa também o teu sininho de notificações. Eu volto logo mais com novas informações. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!